Fala galera, beleza? Meu nome é Samuel e eu já morei em 3 países, já morei em Portugal, já morei na Irlanda, na Suíça e agora eu tô aqui na Dinamarca, tô no meu 4º país e por conta que eu estou aqui, é que me fez aqui levantar esse tema, se é necessário aprender o idioma oficial do país que eu tô. Eu sei que como eu já passei pela Suíça, que é um caso específico onde que cada cantão que chama, tem o seu próprio idioma, o italiano, o francês, o alemão, é até meio ruim assim pra Suíça em si, né? Porque, os caras têm 3, 4 idiomas oficial, porque também tem um suíço também, se eu não me engano. Então, assim, em caso da Suíça eu tava na parte que era francês e eu, assim, tava aprendendo francês, porém, todo o meu grupo, assim, eu tava lá pra me tornar instrutor de snowboard. Então, se você quiser saber, vai estar aqui no card, vai estar no vídeo aí, tá irado, como é que eu me tornei instrutor de snowboard, entendeu? Assim, muito aleatório. Enfim, me levantou esse tema, já que eu tô aqui na Dinamarca, sobre os países que tem maior imigração brasileira, que não seja necessariamente com o idioma oficial em inglês ou espanhol, ok? Então eu comecei a pesquisar e eu vi que eu tô até com uma colinha aqui: Japão, Alemanha, Itália, França, França, francês, Holanda, né, Países Baixos, a própria Suíça, Bélgica, Suécia, Noruega, Áustria. Eu fiquei surpreso aqui que a Dinamarca não tá, porém realmente é uma porta de entrada muito baixa. Mas também fiquei surpreso com o fator Japão. E bem, o que eu queria comentar é sobre isso, na verdade, se é necessário aprender o idioma oficial daquele país. É claro que quem tá fora, quem tá, assim, nunca emigrou, se mudou do país, vai falar, é claro, a pessoa tá no país, aprende a língua, o idioma oficial, é o mínimo que a pessoa pode fazer, e eu concordo. Eu sempre tive essa ideia, na verdade, desde quando fui pra Portugal, chegava muito gringo lá, muito europeu. Eu, na verdade, quero o gringo também, né, porque não é minha terra, enfim. Chegava muita gente e não sabia falar português, eu ficava, cara, como é que a pessoa chega aqui e nem sabe falar português, entendeu? E agora eu tô aqui na Dinamarca e eu não tô aprendendo dinamarquês, não tô aprendendo, até porque, como a minha namorada também, ela é da República Tcheca, eu tô aprendendo tcheco, na verdade. Então, assim, não sei se eu deveria, entendeu? Em respeito à cultura local, mas aí que tá o outro fator, a segunda barreira que me faz aprender um idioma. Eu não tenho nenhum problema em aprender um idioma novo, entendeu? Na verdade, gosto bastante. Porém, o idioma é útil? Esse que é minha grande dúvida aqui. Porque você vai ter um esforço enorme, para aprender o idioma, porém você só vai falar naquele país. Mas aí entra outra coisa: se você já tá morando nesse país, por que você não aprenderia o idioma daquele lugar? Enfim, eu tô aqui para tratar, na verdade, se desses casos é o suficiente o inglês, entendeu? Nesses países, seja o Japão, a Alemanha, a Itália. Uma coisa que eu tenho para dizer, né, já que eu vi que o Japão é um país que tem mais imigração brasileira, sem que seja um país com a língua nativa em inglês ou espanhol, eu achei bem curioso, porque é Japão. Mas enfim, eu acredito que o Japão, por estar, isso já é por aí, achismo já, mas o Japão, por estar na Ásia, porém é ser uma influência estadunidense na Ásia, Japão, pela longa história, e eles também têm uma língua, o japonês, que é uma língua que também é só no Japão, porém acredito que com essa cultura que eles têm estadunidense, apesar de, eu digo assim, eles têm uma cultura própria, claro, porém é uma influência, e o Oriente, o outro lado do mundo, é literalmente um outro mundo, pelo que dizem. Então, acredito que para aquele lado tem uma empresa muito internacional, eu acredito que o inglês seja o suficiente, porém é aquilo, você fica limitado, claro, por causa da própria comunidade, mas pelo que eu vi, como tem uma comunidade brasileira lá muito grande, é capaz de você nem precisar do próprio japonês. Isso eu acredito que seja, na minha opinião, na realidade. Agora, na Alemanha, já é um outro fator, porque, como eu disse, os Estados Unidos tem uma influência muito forte no Japão. Agora, nos países europeus, como a própria Alemanha, Itália e até França, que estão ali como os países que têm mais imigração brasileira, não tem influência estadunidense. Na verdade, nem gostam dos Estados Unidos. Então, assim, o inglês é uma matéria escolar, claro, porém é aquilo, pouco se importam. Eu trabalho com cruzeiro,
ok? É um trabalho extra aí, é todo sábado. E assim, é muito italiano, muito espanhol e muito francês. Ninguém fala inglês, entendeu? Todo mundo fala o básico. E você pensa, cara, como que os caras só falam o básico do inglês? Eles não querem, eles não se importam. A língua, para eles, são eles, acabou, entendeu? E como eu disse, o Japão, como eles sabem que estão isolados e tem essa influência estadunidense e tal, eles sabem e reconhecem a influência do inglês. O contraponto são eles, os países europeus aqui, a Alemanha, a França, a Itália. Agora que tá um fator. Tô seguindo aqui só um raciocínio, quero saber muito a opinião de vocês, que tem muita gente aqui que tá morando na Europa. Galera, as regras do YouTube vão mudar em breve, e isso basicamente quer dizer que os requisitos para se tornar parceiro do YouTube vão literalmente dobrar. Eu sei que isso não é problema seu, e eu sempre quis crescer organicamente, sem ficar pedindo aqui, e eu raramente pedia para se inscrever, só que como agora eu tenho literalmente um prazo, e muita gente que assiste sem se inscrever, eu peço com toda gentileza, gentilmente, para que se inscreva aqui no canal, e muito obrigado. Agora, Países Baixos, como Holanda, Países Baixos como Holanda, Países Baixos é Holanda, Bélgica, a Bélgica é um holandês mais francês, né? Aí realmente não conta. E isso que tem um fator também, Suécia, Noruega também, na Escandinávia, é isso, eles são vizinhos. A Dinamarca, deixa eu ver se pega o mapa aqui, se você ver aqui no mapa, eles estão juntos. Joga o mapa aí da Dinamarca. Enfim, a Dinamarca e a Suécia, a Noruega, eles estão todos juntos. E o que me faz aqui não aprender o dinamarquês, ok? Eu reconheço o poder, porém o que não me faz assim, eu sempre fico com o pé atrás, entendeu? Eu sempre falo, caraca, vai valer a pena. Por quê? Porque a Dinamarca só fala dinamarquês e os vizinhos deles, que é a Suécia, a Noruega, todos ali falam uma língua, o sueco, e falam norueguês. O mais próximo do dinamarquês é a Noruega, ok? Porém ainda assim é distinto, entendeu? Não dá pra pegar, não é nível português e espanhol, mas não faz nenhum sentido. Eu já vi sueco e dinamarquês juntos, os caras decidem falar inglês, entendeu? Então assim, eu falo, cara, é uma língua que eu vou aprender e que eu não vou conseguir nem me comunicar além daqui. Aí dá outro raciocínio, mas e a minha vida aqui? Às vezes eu fico pensando muito fora e tal, o que eu vou usar e tal. Porém, é aquilo, como é que é aqui na Dinamarca, aqui em específico? Aqui a Dinamarca é um país meio singular em relação a tudo, a cultura, entendeu? Tanto que a forma de ele lidar com a imigração aqui é diferente. Então ele tem uma integração aqui muito forte aqui na Dinamarca, ok? Então isso quer dizer que eles oferecem cursos gratuitos aqui na Dinamarca, cursos gratuitos da Dinamarca. Então quem chega aqui tem os primeiros 5 anos, se não me engano são 5 anos, que a pessoa pode ficar aqui, pode fazer esse curso gratuito dinamarquês. Qualquer imigrante também, que seja árabe também, eles crescem aqui, eles são integrados aqui, entendeu? Então eles têm um suporte, um controle muito forte para eles não perderem a cultura deles. E a língua, o idioma, é claro que é uma parte da cultura deles. Então, para isso, é essencial isso para eles. Então, tudo está em dinamarquês, preservando. Um contraponto é a Irlanda. A Irlanda também tem sua língua própria, que é o gaélico. Porém, o oficial, que é o utilizável mesmo, é o inglês. Então, antes de eu me mudar aqui para Dinamarca, eu acreditei que seria a mesma coisa que o gaélico, que o dinamarquês seria o oficial, porém o mais usado é o inglês. Mas não, aqui é dinamarquês, e se você quer evoluir, você quer avançar, você quer crescer, é dinamarquês. Uma coisa que não faz Samuel, que não aprender a língua, é porque a longuíssimo prazo, eu não me vejo aqui. E se caso eu me veja aqui, eu vou ter uma condição financeira muito distinta do que eu estou tendo agora. Então quer dizer que eu vou estar muito mais elevado, e eu espero que eu não vá precisar do dinamarquês. Porém, na minha opinião, se caso eu ficasse aqui, tivesse uma família e tivesse querer ser uma família média aqui, entendeu? Bem pé no chão, claro que eu aprenderia o dinamarquês a longo prazo, valeria muito a pena. A Dinamarca, que é um país que vale muito a pena investir o tempo, ok? E realmente o dinamarquês é fundamental aqui para o seu desenvolvimento profissional e também para o social. É claro que você não vai estar incluído na vida social aqui dos dinamarqueses, mas é uma forma de integração, entende? Agora, voltando para outros países, na minha opinião, pelo que eu escuto muito, entendeu? Ainda mais da Alemanha, que é essencial o alemão para você realmente crescer, ter uma profissão, entendeu? A Itália e a França, por mais que seja italiano ou francês, por mais que eles sejam orgulhosos também, a gente tem uma facilidade pelo ser o mesmo latim. Eu já conversei com uma argentina que sabe falar italiano e ela falou que 3 meses na Itália já aprende italiano. Então, para nós, eu acredito que seja muito fácil. Pelo que eu escutei já italiano, muito fácil.
Muito fácil. Eu não aprendi por causa de preguiça. Mas eu aprendi espanhol porque eu tava trabalhando com 5 argentinos. 5 meses com 2 argentinos e uma chilena. E eu só escutando, falando, repetindo, você aprende. Entendeu? Então espanhol é assim. Agora, infelizmente, meu espanhol eu esqueci tudo. Então agora eu tô começando a lembrar e tal. O meu francês baixou muito também, mas você aprende por conta própria. O francês é o mais chato dos latinos. Agora, Suécia, Noruega, Áustria, né, que vem da Alemanha, os países europeus, eu acredito que sim, é essencial você aprender o idioma oficial, ok? Então vai ser um investimento para sua vida. Isso considerando, claro, que o inglês é o básico, tá? Isso, o inglês, você já tem que estar na ponta da língua. Aí você parte para a segunda língua, para o segundo idioma, se não for o espanhol no caso, entendeu? Aí você parte para o segundo. No caso, eu parti para o meu terceiro idioma, que é o francês, que eu gosto bastante. Então, é assim. Olha, eu quero saber da sua opinião, saber como é que realmente é para você, como é que você vê isso, entendeu? É uma escolha essencial, é uma escolha muito importante que você tem que fazer, porque isso você tem que pensar a longuíssimo prazo. É por isso que eu tô tão, assim, não com o pé atrás, mas será que eu aprendo? É porque vejo que vale a pena, mas talvez a longo prazo não vejo tanto que vale a pena. Então é um gasto muito grande para você aprender um novo idioma, entendeu? Então a longo prazo eu vejo eu falando aqui tcheco, ele tá no Natal com a família da minha namorada, entendeu? E não assim, dinamarquês. Então me vejo de uma outra forma. Ainda sou peregrino, entendeu? Eu tenho muito dessa vibe. Eu espero que esse assunto seja de alguma forma interessante. Deixe aí o seu comentário para saber como é que é mais. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, galera.